On the day that I almost lost my mind. Olá, meus amigos! Mais uma vez é um imenso prazer estar aqui com vocês falando de um assunto jurídico, de um assunto muito importante. Hoje é o nosso segundo vídeo da série de vídeos que nós estamos tratando sobre divórcio no dia de hoje. E o vídeo tema de hoje, nós vamos falar sobre a guarda dos filhos menores e dos animais de estimação, que é uma grande novidade no cenário judicial brasileiro. Meus amigos, nos acompanhem a seguir, vamos para o vídeo. É um tema que na maioria das vezes é o que traz grandes repercussões. No vídeo anterior nós falamos sobre os tipos e as modalidades de divórcio, e nas modalidades podemos falar sobre divórcio consensual, divórcio litigioso, judicial e extrajudicial. E nós conversamos um pouco sobre os conflitos no divórcio. Pois hoje nós vamos falar, nesse segundo vídeo da série, nós vamos falar exatamente de uma mola propulsora desses conflitos. Nós vamos falar sobre essa guarda dos filhos menores. Então, meus amigos, inicialmente cabe aqui falar para vocês que esse tema da guarda dos filhos menores, ele está consubstanciado principalmente nos artigos a partir de 1583 a 1590 do Código Civil. Ali você vai ter uma abrangência, uma especificidade maior sobre o tema. Amigos, não é novidade para ninguém que a guarda dos filhos ele traz grande repercussão no divórcio, né? O divórcio nós sabemos que ele traz repercussão para a família, e a guarda dos filhos traz grande repercussão para o divórcio, porque é a mola propulsora em muitos casos para uma discussão acalorada, ou talvez até mesmo que se prolonga após a decisão judicial do divórcio. Nós sabemos que conflitos patrimoniais, como a divisão de bens, que aliás é tema do nosso último vídeo da série, mas nós sabemos que temas como temas patrimoniais é uma mola propulsora para grandes conflitos, mas eu entendo que a guarda dos filhos ela é muito maior, porque ela se prolonga. Quando se há a partilha dos bens, encerra ali, né? Uma vez que foi partilhado, mesmo muitas vezes insatisfeito, aquele conflito na maioria das vezes se encerra. No entanto, em relação aos filhos, isso não ocorre, porque os filhos continuam, né, e devem continuar também o relacionamento entre os pais, porque a discussão sobre a questão dos filhos, dos alimentos em relação aos alimentos que serão pagos pelo outro e vice-versa. Então é um tema que, mesmo após a decisão do divórcio, ainda vai percorrer ali por muito tempo, até muitas vezes depois da maioridade dos filhos. No divórcio litigioso ou consensual, o conflito, então, nesses casos, muitas vezes, mesmo no divórcio consensual, ainda há, muitas vezes, um resquício de discussão justamente sobre esse tema. A guarda dos filhos, sem dúvida alguma, então, ela embora haja ali o rompimento matrimonial, isso jamais vai ocorrer em relação aos filhos, pela sua naturalidade. Então é o que porque pai, ele sempre será pai, independentemente de estando ou não casado. Meus amigos, mas para que nós entremos então nos tipos de guarda que nós já propomos em vídeos anteriores, vamos falar então inicialmente da guarda unilateral. Muitos ainda não entendem essa questão do que é guarda unilateral, guarda compartilhada. Qual é a diferença entre elas? Bom, amigos, primeiramente a guarda dos filhos pressupõe o poder familiar. Quando há o rompimento matrimonial, não necessariamente houve o rompimento do poder familiar dos pais em relação aos filhos. Isso é um tema à parte. Então, que vai ser discutido ainda
à parte, embora no mesmo divórcio, no mesmo processo de divórcio, mas é um tema à parte. Por quê? Porque é um tema delicado, porque filho, ele é incapaz, ele não tem capacidade de gerir sua própria vida, então vai precisar sempre dos pais ali. E vai precisar, sim, que os pais se responsabilizem pelo filho. Muitas vezes, se for na unilateral, um dos pais vai assumir esse papel. Então, para que a gente entenda agora de forma mais precisa, a guarda unilateral, ela pressupõe o poder familiar para um dos pais. Então, você já viu aqueles casos em que o pai ou a mãe ingressa com a regulamentação de guarda, ou então, no caso de ação de divórcio, ação de divórcio com regulamentação de guarda e visitas. Então, muitas vezes o pai ele pleiteia, o pai ou a mãe pleiteia a guarda dos filhos. Então, neste caso, o que está pleiteando é a guarda unilateral. Então, o pai ou a mãe vai brigar para ter a guarda dos filhos e regulamentar a visita em relação ao outro pai, que por sinal vai ser o mesmo que vai ter a obrigação de pagar os alimentos, tema também do próximo vídeo. Então, amigos, a guarda unilateral ela pressupõe o poder familiar de um dos pais em relação aos filhos ou ao filho. E o que é esse poder familiar? O poder familiar é basicamente a responsabilidade ou autoridade em relação ao filho. Então, o pai que tem o poder familiar, ele responde, ele decide tudo em relação ao filho menor. O outro pai, ele não tem esse poder decisório, apenas o pai que é detentor da guarda. Quando eu menciono pai aqui, entenda-se pai e mãe. Então, amigos, a guarda unilateral ela pressupõe poder familiar em relação apenas a um pai. Né? Então, aquele pai que detém a guarda é ele quem vai decidir. O outro tem sim resguardado seu direito sobre o filho em relação às visitas, né? Em relação à fiscalização dos cuidados do pai guardião. O pai que detém o direito de visita, ele pode sim, diferente do que muitos entendem, fiscalizar a atuação, até mesmo pedir prestação de conta em relação a questões afetivas, em relação a questões morais, em relação às questões de educação. Por exemplo, em casos em que o pai ele decide verificar o colégio em que o filho está, se as condições do colégio estão adequadas, o que o filho está vivendo naquele contexto educacional. Então, ele não vai poder decidir em relação a onde o filho vai estudar, mas ele, em relação a esse poder fiscalizatório, pode pedir prestação de conta ao pai guardião. Então, meus amigos, a guarda unilateral é isso. O poder familiar fica apenas para um pai. E o que significa a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, diferente da unilateral, ela é compartilhada. Então, a responsabilidade ela se divide. Então, tanto o pai quanto a mãe, ambos terão poder idêntico, igualitário ao filho. Então, mas muitas dúvidas surgem a partir daí. Como que seria isso? Eu costumo responder que basicamente pressupõe a continuidade familiar, né, em relação principalmente aos filhos, em que os pais exercem exatamente o mesmo poder familiar sobre os filhos, como se casado ou como se morando juntos estivesse, no entanto, em casas separadas. Então, basicamente é isso. O poder familiar, ele é exatamente a quando os pais eram casados. No entanto, em casas separadas. Aqui existe, né, outra dúvida muito importante. É possível pedir a extinção, ou melhor, aqui no caso da guarda compartilhada, ainda é necessário os alimentos? Sim, sempre será necessário os alimentos. A guarda compartilhada ela não pressupõe a extinção dos alimentos. A pensão alimentícia ela é devida mesmo na guarda compartilhada. Porque o interesse aqui, principalmente da autoridade judicial, do Ministério Público, é justamente resguardar o direito de cuidar do filho. Uma vez que há o divórcio, existe uma possibilidade de descontrole, principalmente em relação da fiscalização do cuidado e do alimento aos filhos. Então, mesmo nesse caso, ele vai ser concedido. Pode ser afixado o valor patamar menor? Sim, pode ser afixado, tendo em vista que no compartilhamento da guarda, pode-se dizer que o filho ele pode ficar 15 dias com o pai, 15 dias com o outro e compartilhar a responsabilidade, porque a responsabilidade é mútua.
Pode-se haver, por exemplo, um pai ficar mais tempo que o outro, né? Um pai ou a mãe ficar mais tempo que o outro com o filho. Não pressupõe aí que é guarda unilateral. Pelo contrário, a guarda compartilhada aqui ela é tão somente em relação à responsabilidade e autoridade sobre o filho. Na guarda unilateral, apenas um exerce. Aqui os dois exercem. Então, questões simples como qual colégio meu filho vai estudar? Os dois pais têm que se sentar e têm que conversar. É muito importante entender que na guarda compartilhada, precisa-se, mesmo num caso onde há o divórcio, precisa-se haver um bom diálogo entre os pais, porque essa guarda não pode se tornar um martírio ou até mesmo um conflito instaurado por conta dessa condição de guarda compartilhada que vai afetar o filho. Então, nesses casos, verificando o juiz essa incompatibilidade com a situação, o juiz tende a indeferir o pedido de guarda compartilhada. Então, muito importante é entender que a guarda compartilhada não serve para eximir os pais de pagamento de alimentos, não serve para apenas que o pai fique 15 dias com um, 15 dias com o outro. Isso é meramente dispensado, vamos dizer assim. O pai ele pode ficar um pai pode ficar menos tempo que o outro. E isso ainda assim pressupor a guarda compartilhada. Então a guarda compartilhada é na verdade um compartilhamento de responsabilidade, autoridade sobre o filho. É participar efetivamente como se ainda estivessem casados em relação apenas à guarda dos filhos. Meus amigos, esse é a modalidade de guarda compartilhada. Indo agora de forma mais acelerada e de forma mais rápida para o próximo tema, o subtema que nós vamos tratar é sobre a guarda dos animais de estimação. Aliás, é novo essa modalidade de guarda, porque até então a lei ainda vê dessa forma. O animal de estimação ele não tem uma legislação em relação à guarda, porque ele sempre foi visto pela legislação como coisa, objeto, é um direito de propriedade, de proprietário de alguém. Então, imagina que, da mesma forma que você, até então, né, antes desse precedente do Superior Tribunal de Justiça, os animais de estimação, eles eram vistos como você reparte, por exemplo, bens móveis, como, por exemplo, um sofá, como você reparte o veículo em relação aos bens que guarnecem a casa, também era assim entendido. No entanto, com esse novo precedente, passou a entender o judiciário que os animais, eles participam do núcleo familiar, então eles fazem parte do núcleo familiar. Portanto, eles não podem mais ser vistos, segundo o STJ, julgamentos recentes, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, não podem mais ser vistos como mero objeto de partilha que consta no rol, né, na planilha de rol de bens a serem divididos. Então, meus amigos, passou a ser um precedente muito importante e forte após o julgamento favorável do STJ. Meus amigos, a guarda compartilhada dos animais de estimação, ela não tem previsão legal, apenas aqui reforçando mais uma vez o dito. Não tem respaldo legal, o que se tem é um precedente judicial, ou seja, o judiciário se manifestou baseado nos costumes, né, baseados em elementos do direitos diversos que não a lei, para poder julgar favoravelmente a isso. Então passou-se a ser um precedente. Então, se alguém tiver interesse no divórcio ou na dissolução de uma união estável, querer continuar na fluência da vida daquele animal, você deve entrar com a ação de guarda compartilhada ou um pedido dentro dessa dissolução ou divórcio, um pedido de compartilhamento dos cuidados desse animal. Tá? Então isso já passou a ser deferido favoravelmente tanto aqui no Tribunal de Justiça como também no Superior Tribunal de Justiça. Então, meus amigos, espero que eu tenha passado aí para vocês uma visão mais ampla desses temas. Tá? Se você tiver dúvida, não se esqueça, mande pergunta para nós aqui no nosso chat e compartilhe, curta os nossos vídeos,
Também clique no link, vai lá no nosso canal, se inscreva e vamos acompanhando cada dia mais. Nós estaremos trazendo temas importantes sobre direito. Nos acompanhe, no próximo vídeo nós vamos falar sobre os alimentos, tema também muito importante. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, até a próxima.